Bom dia. Hoje eu vou falar de maldições geracionais e espíritos familiares. Maldições geracionais são maldições hereditárias, coisas que herdamos de nossos antepassados, nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Êxodo 24:6 fala disso. 24:6. Êxodo 20. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor até 1000 gerações do que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que está dizendo aqui? Está dizendo que não devemos ter outros deuses, nem se curvar diante deles, porque Deus é bom. Quando você tem outros deuses, você está pecando contra Deus. Um dos mandamentos aqui, ó. Esse: não façam para si espécie alguma de Deus, de imagem ou qualquer coisa no céu, ou na terra ou no mar. Isso aqui é um mandamento de Deus, para a gente não ter outros deuses, nem se curvar diante deles, nem pedir nada a eles, porque os deuses desse mundo são espíritos imundos, espíritos caídos, são anjos caídos. E eles, por ter conhecimento, eles têm uma sabedoria que nós não temos, porque eles já estão aqui há muito tempo e nós somos bebês. Nossa passagem na terra aqui é como Deus fala, nós somos como a palha que o vento leva, como a flor que brota e logo murcha. Nossa passagem aqui é muito rápida. 40, 60, 80 anos. Quem passa disso é fadiga, a Bíblia fala. É muito rápido. E eles têm um conhecimento de milhares de anos, então eles sabem. Eles sabem o que aconteceram, e eles têm uma experiência, eles vão te dar coisas que você quer, mas eles vão te cobrar muito mais do que você pensa. Eles vão te usar para ter prazer, e vão te destruir. São coisas que não vale a pena. E o que Deus está falando aqui? Que ele traz consequência dos pecados dos pais sobre os filhos da 3ª até a 4ª geração. Quer dizer que nós pagamos por pecados do nosso tataravô. Pai, avô, bisavô, tataravô. É muito pesado, mano. Só porque é o seguinte: isso é o pecado deles. Aí o meu bisavô pecou. E ele já passou para outra geração, então já vai mais outra. Meu pai pecou, ele vai para outra. E isso aí, o que acontece? Isso vai se perpetuando, se perpetua. Existem famílias que são amaldiçoadas há milhares de gerações, que fizeram práticas, tiveram outros deuses, que fazem práticas até hoje, que são esses rituais, que para obter coisas, e eles obtêm umas coisinhas pouquinhas e vivem uma vida infeliz por outros lados. Porque esses espíritos, e como a Bíblia diz, eles vêm para matar, roubar e destruir. E eles trazem amarras não só na sua vida sentimental, eles trazem amarra na sua vida, na sua saúde, na sua vida financeira. Existem espíritos que trazem falência. O pai faliu com certa idade, o filho faliu também com a mesma idade, era próspero até um certo tempo, e ele não era um homem mulherengo, um cara viciado, quebrou assim do nada. Não foi do nada, foi a influência desses espíritos. Como eu disse uma vez, não existe acaso nem sorte, existem as influências daquilo que nós damos legalidade. Se você faz certas práticas erradas, aquela influência vai agir na sua vida. Só que, de acordo com essas coisas aqui hereditárias, você não precisa ter feito nada errado. Você já herdou isso dos seus pais, que são os pecados dos seus pais. Está agindo só, mas você pensa, mas eu sou uma pessoa certa, por que eu não caso? Como no caso das mulheres, muitas mulheres não casam, porque existe uma maldição na família dela. Minha mãe não casou, minha mãe teve um filho e não casou, minha avó não casou, minha tia não casou, eu não casei. Porque esses espíritos, como eu disse, eles são espíritos familiares, eles acompanham as famílias. E o que eles fazem? Existem relatos de espíritos que até se relacionam com mulheres e com homens. Os homens não comentam muito isso. E eles têm relações durante a noite, e aquela pessoa não vai casar, ela vai ter um relacionamento curto. Um relacionamento curto, e 2, 3 meses, briga.
Às vezes o parceiro é um parceiro ruim, um parceiro infiel. E essa maldição pode vir tanto de um como do outro. E a pessoa nunca casa. Existem maldições de doenças. A pessoa vive até uma certa idade, pega um câncer e morre. O pai acontece a mesma coisa. Existem várias maldições, cara. O filho acontece a mesma coisa. E isso são maldições geracionais, são maldições hereditárias. E esses espíritos que provocam isso são espíritos familiares. Eles não desapegam dessas famílias, porque o pai pecou, o filho pecou, e aquilo vai passando para frente, se torna uma coisa muito pesada. Da mesma forma que existe a maldição, também existe a bênção, pois Deus, ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o seguem. Por exemplo, na Bíblia tem um relato de Davi. A família de Davi reinou por muitos reinados, muitos mesmo. Só por causa dos pecados deles, eram muitos, que eles foram perdoados por muitas gerações, mas mesmo assim, por pecarem muitos, eles foram destituídos do trono por várias vezes. E até hoje eles retornam lá. Não sei se eles ainda são os reis lá, mas acredito que a família do Davi é muito respeitada, porque a gente tem relatos lá que tudo lá se chama Rei Davi. É uma forma de homenagear o rei. Aí nós temos mais, né? Falar disso. Temos outros versículos, outros capítulos que falam disso, outros livros. Jeremias 32, capítulo 32, versículo 17 e 18 também fala disso. Ó soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra. Tua mão forte, teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostra tua bondade até milhares de pessoas, mas também permite a consequência do pecado de uma geração recaia sobre outra seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, Senhor dos exércitos. Esse aqui está falando a mesma coisa. Esse aqui é no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 17 e 18. Está falando a mesma coisa, que Deus é bom. Deus, ele é poderoso, ele é o criador de tudo, e só existe ele de Deus. O resto não são deuses, são espíritos malignos que foram caídos. Como eu já disse, eles têm uma sabedoria, porque eles já estão aqui muito mais tempo que nós, e eles têm as artes de fazer coisas, eles nos proporcionam coisas que as pessoas se trocam troco disso, que não vale a pena. Então, Deus, ele abençoa até 1000 gerações. Existem pessoas que fazem maldades para ela, armam lá se elas não caem. Por causa do amor de Deus por aquela pessoa. Talvez não seja nem por ela, mas seja por um parente, por uma mãe que serve a Deus. Que aquela pessoa é abençoada. Existem filhos que eu conheço, amigos meus que são abençoados, são pessoas prósperas. E eles, tipo assim, eles não têm uma vida reta, 100% reta, mas eles levam uma vida até um certo correto. Mas até um certo ponto correta. Mas a mãe deles, os pais deles estão constantemente obedecendo a Deus, são pessoas temorosas, estão sempre orando pelos seus filhos, e Deus os livra por causa daqueles que buscam por eles. Deus os abençoa por causa deles. E vai chegar uma hora que, como diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que Deus vai ter misericórdia e vai levar ele para o caminho dele, porque ensina a criança o caminho que deve seguir, e ela não se desviará. Quando ela passar por um aperto, por alguma coisa, ela vai lembrar de Deus, o Deus de seus pais, que o resgatará, e ele vai servi-lo. Essas maldições, essa é a bênção que eu falei agora, mas existem as maldições, né? São esses espíritos familiares que acompanham várias gerações. Eles não querem largar, eles são muito pesados, eles fazem as pessoas pecarem e perpetuam essas maldições. E elas geram mortes, doenças, como eu disse, maldições na saúde, na família, na vida sentimental. As mulheres não casam, homens não casam. Existem maldições nos vícios, que os pais são viciados e os filhos se tornam viciados. Existe outra forma também de pegar essas maldições, sabia? Com laços de alma você adquire esse tipo de maldições. Tendo relações sexuais. Quando a gente tem relações sexuais ilícitas, e isso passa de uma pessoa para outra. Existem pessoas que são tão amaldiçoadas e vivem umas vidas tão miseráveis que só Deus. Eu já vivi assim, mas graças a Deus eu fui liberto. Graças a Jesus Cristo. As coisas estão melhorando, graças a Deus. Mas a maior de todas as bênçãos é a paz. E eu acredito, né, a paz, ter Deus no coração, ter paz e ter saúde. Que eu quero falar para vocês que isso precisa ser quebrado. Existe uma forma de quebrar isso, através de Jesus Cristo. Você pede perdão pelos pecados dos seus antepassados. É bom você saber qual é a maldição que atua na sua família. Por exemplo, se é vício, você fala, Deus, perdoa.
os pecados dos meus antepassados. É bom pedir perdão por tudo, porque a gente não sabe o que eles praticaram, mas você vai ter uma noção pela vida que você leva, pelo que age na sua vida. Deus, os meus antepassados fizeram isso, 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 perdoa eles, eu peço perdão em nome deles. E também peço perdão pelos meus pecados. Isso deve ser feito de coração aberto, de coração quebrantado, de forma verdadeira. E você pede perdão e você abençoa. Abençoa a sua vida, a sua família, abençoa os seus filhos. E a partir de então você não pratica mais nenhuma das práticas que seus antepassados passaram, fizeram, e procura viver uma vida correta. Faça essa oração em nome de Jesus. E essa maldição vai ser quebrada e você vai ter uma vida abençoada. A princípio você vai ver lentamente, mas com o passar dos meses, dos anos, você vai ver o que está acontecendo. Deus vai lhe mostrar, e como Deus diz numa palavra sua, que aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. E é isso que Deus tem para você, Ele quer sarar a sua terra. No próximo vídeo que eu vou falar, eu vou fazer um vídeo falando sobre os feitiços, as pessoas que fazem feitiços, e é muito ligado a isso, sabia? Muito ligado a isso. Esses espíritos, eles são muito pesados, eles levam as pessoas a fazer coisas horríveis. Mas é isso aí que eu tinha para falar para você. Vamos arrepender dessas coisas, porque Deus tem coisas melhores pra gente, muito melhores do que qualquer outro Deus possa prometer a você, qualquer amigo possa falar. Os amigos hoje, eles influenciam os outros, falam coisas, assim vai dar certo, assim vai dar bom. Os conselhos são bons. Como eu disse há pouco tempo atrás, a Bíblia própria diz, na multidão dos conselhos existe sabedoria. Mas devemos ter conselho de pessoas boas, não de pessoas ruins. E é isso que Deus tem para você. É nóis.